Nós vamos, então, nos próximos 20 minutos, vamos ver realmente assim, o que é o C12, entender um pouco qual o objetivo, o propósito disso. Entendemos um pouco como é que realmente o C12 acontece, que é através de uma reunião mensal. Vamos entender como que exatamente funciona o C12. Vamos conhecer um pouquinho sobre quais são os formatos de adesão para o C12. Vamos conhecer os tipos de grupos e falar um pouquinho sobre o grupo de Key Players. Colocar também outras informações e, então, nós vamos, por esse momento, estar recebendo a doutora Marcela. Ela vai estar se logando dentro de alguns minutos e aí vai comentar um pouco para nós a respeito do aspecto de membro do C12, o que vocês podem esperar e aguardar se tornando membros do C12. E vamos, então, finalizar dando orientações para vocês de como que nós podemos, quais próximos passos nós podemos deixar colocados para que vocês sigam, se assim desejarem. E acredito que antes das 9 horas já estaremos encerrando e de uma forma bem satisfatória. Muito bom. Bom, o que é o C12? E talvez uma pergunta até maior que precede essa é por que nós estamos aqui? O que nos traz aqui essa noite, né? Como vocês foram informados, o C12 é um grupo de empresários e CEOs cristãos. Então, em primeiro lugar, nós temos que fazer a referência do porquê estamos aqui, olhando para o ensino de Jesus. Jesus claramente, através do ensino da parábola dos 10 talentos, Jesus estabelece aquilo que é um padrão, uma lógica de vida para nós, essa percepção de que Deus coloca nas nossas mãos talentos, recursos, e ele nos enxerga como mordomos, como gestores. Então, olhando numa ótica muito imediatista, tudo que nós temos parece que é nosso. As coisas estão em nosso nome, mas se nós olharmos por uma outra ótica, uma ótica mais elevada, a ótica bíblica, a ótica cristã, nós vamos encontrar uma realidade mais ampla, onde, na verdade, nada é nosso. Está colocado nas nossas mãos. E nós, então, temos um papel de administradores e gestores. E aí vem a pergunta, será que nós temos sido bons administradores daquilo que está nas nossas mãos? Qual é a intenção, ou qual é a intencionalidade de Cristo ao confiar uma empresa nas nossas mãos, um negócio nas nossas mãos? O que ele espera? Será que é apenas que nós ofereçamos uma oferta na nossa igreja no fim de semana? Será que é apenas isso? Ou será que vai além? Então, o que traz as pessoas ao C12 essa unidade de propósito. É um propósito de conhecer melhor, entender melhor como que nós integramos o nosso negócio, o nosso trabalho com a nossa fé em Cristo. Como que estas coisas andam biblicamente alinhadas. Então, o que nós lembramos sempre de uma frase que é: Deus aproxima pessoas porque Ele aproxima propósitos. Então, nessa noite a gente acredita que nós estamos, então, vivendo esse momento, que nós estamos sendo aproximados por essa aproximação de propósitos. Bom, colocado isso, qual é a visão do C12? Qual é a missão do C12? A visão do C12 é levar o evangelho para dentro das empresas. Levar o evangelho para dentro das empresas. Perfeito, mas como é que o C12 faz isso, de levar o evangelho para dentro das empresas? O C12 faz isso capacitando e fortalecendo o primeiro homem, a primeira mulher da organização. Então, através desse fortalecimento, dessa capacitação desse primeiro homem, dessa primeira mulher, é que nós levamos o evangelho para dentro da empresa. Então, essa é a centralidade do nosso propósito.
nós entendemos, tem uma frase que a gente cita bastante, e interessante que essa frase é de uma freira católica, que estava na região lá da Colômbia, região de Calcutá, e ela disse a seguinte frase, em inglês diz, no margin, no mission. Em português seria, sem lucro, sem resultado, não se faz missão, não se faz ministério. Então nós entendemos essa frase algo muito próprio para a realidade das organizações, das empresas. Ao começarmos a olhar para aquilo que é a intenção de Deus realizar através dos nossos negócios, através de nós enxergamos que, sem que a empresa esteja saudável, lucrativa, nós não conseguimos realizar o ministério. Então, o C12, ele, ao ir em busca de levar o evangelho para dentro das empresas e através das empresas, o C12 também enxerga a necessidade de capacitar o primeiro homem da organização, fortalecer a organização, fortalecer a empresa, buscar melhores resultados para que a empresa saudável seja capaz de sustentar e ser um instrumento, uma plataforma na mão de Deus para realizar aquilo que ela foi criada para realizar. Ok, acho que pelo rosto de vocês, estou percebendo que isso está claro, que a gente pode passar para o próximo passo. Como eu falei, vamos ter outros passos que a gente poderá dar e que a gente poderá esclarecer mais detalhes, cada ponto que eu estarei falando. Então, eu não irei me aprofundar em cada ponto para que não fique maçante para vocês, mas nós vamos nos colocar à disposição para podermos aprofundar esses assuntos. Bem, como é exatamente que funciona o C12? O C12 funciona através de um grupo fechado e um grupo pequeno. Fábio, o que é um grupo fechado? C12 vem de Christian 12, 12 cristãos. Ao longo dos anos, de décadas que foi sendo testado, descobriu-se que um grupo pequeno de 12 pessoas era um tamanho ideal para que o grupo se encontrasse e pudesse fazer trocas de experiências nesse encontro. Então, o C12 ele funciona através de duas formas. Ele funciona, pela primeira forma, através de uma reunião mensal, que nós chamamos de fórum mensal. Fórum mensal. Então, essa reunião mensal é uma reunião sempre num dia de semana, porque entendemos que você está lá nesse dia trabalhando, faz parte do seu trabalho. Então, é um dia inteiro, uma reunião que vai das 8h30 da manhã às 5 da tarde. E nesse dia, nós então utilizamos um currículo que é produzido pelo C12 lá nos Estados Unidos. Esse currículo ele é produzido em parceria com universidades de negócio. Ele tem um nível técnico de um MBA. E esse currículo, então, ele é traduzido e adaptado para a realidade do Brasil. E nós, então, utilizamos esse currículo na parte da manhã, onde não só nós analisamos e estudamos, como também discutimos e debatemos. Então, o C12 não é uma aula, o C12 não é um curso. O C12 ele se parece muito com uma reunião de conselho diretivo. Ou seja, nós temos ali 12 membros, mais o chair, que é o facilitador da reunião, e o currículo vai sendo analisado e vai sendo parado e colocado ponto a ponto. Então, o material ele já é programado para fazer pausas, para fazer provocações, perguntas, e os membros vão expondo como que aquele ponto se aplica na empresa dele. Então, essa troca de experiências, essa riqueza da mesa, da experiência de todos, é que enriquece muito a reunião, o encontro do C12. Temos uma manhã bem intensa. Esse currículo ele não é apenas em texto, mas ele também é digital. Nós temos isso na forma também de vídeos. Então, nós assistimos vídeos que são produzidos, estudos de caso, que tornam o assunto muito mais interessante. Almoçamos juntos.
temos um tempo de conexão com outros membros. Na parte da tarde, nós temos um momento chamado Core Business, que é, a cada mês, uma das empresas que está naquele grupo, ela apresenta a sua empresa para o grupo, terminando a apresentação com 2 ou 3 perguntas. Eu digo que é como se fosse levar a empresa no médico. Ele dizia assim, doutor, tá doendo aqui, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, isso eu tô me tirando o sono, isso eu não sei resolver, já tentei isso. E aí, o grupo, que é composto por empresários, por CEOs, nunca do mesmo segmento, então isso já é uma característica do C12. Quando entra, por exemplo, um membro que ele é de um escritório de advocacia, automaticamente não irá entrar uma outra pessoa desse mesmo segmento. Se entrar alguém da área de contabilidade, não entrará alguém desse mesmo segmento. Se entra alguém da área do varejo, então, e assim por diante. Então, nós construímos um grupo multidisciplinar e que, nesse momento da parte da tarde, depois do almoço, quando é apresentado o Core Business, o resultado é que cada membro recolhe opiniões diversas, de diversas áreas, com um parecer jurídico, um parecer com um viés da área de marketing, um viés da área de tecnologia, conforme a especialização de experiência diferentes dessas pessoas que compõem a mesa. Também nós finalizamos o dia a partir no final do nosso dia, nós temos um momento chamado Fórum Aberto, que são todos os outros membros que naquele dia não apresentaram o Core Business, colocam questões e nós dedicamos um período para cada questão. Então, esse é o momento que nós chamamos de fórum mensal. Como eu falei, é uma reunião de dia inteiro, das 8h30 às 17 horas. Acontece sempre dentro de um hotel, de um centro de convenções, com esses recursos que eu comentei com vocês. O segundo momento que nós temos do C12 é o momento de que nós chamamos de Foco 60. O Foco 60, para criar uma certa similaridade, ele é como se fosse uma mentoria individual. É um tempo exclusivo do chair com o membro do C12, onde questões mais individuais serão tratadas, assuntos mais específicos serão colocados. Nós vamos assegurar que aquilo que foi visto no fórum mensal não fique apenas uma teoria, mas realmente entre em prática. Então, essa é uma forma que nós adicionamos tempo e conduta dentro dessa realização do C12. Bem, como é que nós fazemos, como é que você pode explicar? Tá bem, Fábio, entendi que com o C12, como é que a gente faz para participar do C12? O C12 ele é sustentado pelos membros. Os membros, então, desse grupo que permitem a realização desse trabalho. Nós fazemos o encontro do C12 de forma mensal, e fazemos isso dentro de um hotel. O membro ele se filia ao C12 como membro. A partir daí existe uma mensalidade que existe o escritório do C12 Brasil. O escritório do C12 Brasil ele emite uma nota fiscal. Uma parte desse valor é enviado para os Estados Unidos como royalty, onde é feita a produção, a criação de todo o material. Uma parte fica com o escritório do C12 Brasil, que faz a tradução, a versão do material, e uma parte é repassada para a equipe local, que sou eu, o César, o Vinícius, e nós então fazemos essa organização e todo esse trabalho local, como eu escrevi para vocês. A mensalidade do C12, ela é por faixas. Nós temos 3 faixas, e ela é conforme o faturamento da empresa, se encaixa dentro de uma faixa. O C12 tem uma linha de percepção
de que esse currículo, essa discussão, ela faz muito sentido para empresas que têm 10 ou mais pessoas atuando. Então, para empresas, para CEOs, para empresários que têm uma equipe a partir de 10 colaboradores, o C12 se mostra especialmente valioso, valoroso e capaz de gerar resultados práticos. Também percebemos que empresas que faturam mais de 2,5 milhões de faturamento anual são as empresas que obtêm melhores resultados, porque podem aplicar e praticar de maneira mais assertiva aquilo que é visto no material, e também as trocas que são realizadas do grupo fazem mais sentido. Daí, talvez uma pergunta que vocês vão falar: puxa, Fábio, mas eu estou quase aí, ainda não cheguei nesse ponto. Então, tchau, vou me desconectar, obrigado. Bom, o C12 também tem um grupo chamado Key Players. O que é o grupo de Key Players? É um grupo, como o nome diz, de pessoas-chave. Muitos CEOs, eles não conseguem implementar todas as ações ao mesmo tempo. Então, eles enviam ou um sócio, ou um diretor, ou um gerente para esse outro grupo, que é o grupo de Key Players. A diferença entre o grupo de CEOs e o grupo de Key Players é que o grupo de Key Players nós não temos essa mentoria individual. A ideia é quem faz a mentoria é o próprio CEO que já está no grupo de CEOs. Mas, analisando caso a caso, analisando empresas que ainda não estão nesses patamares, se nós percebemos que faz sentido, nós então entendemos, após fazer um bom estudo, uma boa análise, que essa empresa poderá entrar nesse grupo de Key Players. Até daqui a pouquinho eu vou passar a voz para a doutora Marcela, e ela foi exatamente o caso com a doutora Marcela. Quando ela entrou no C12, ela ainda não estava nesse patamar, né? Mas nós, analisando com muita cautela e em todos esses aspectos, vimos o potencial da empresa avançar. E vou deixar ela mesma comentar alguma coisa para vocês a respeito disso. Então, existe um grupo de CEOs e um grupo de Key Players, e esses são alguns critérios que nós usamos para o recebimento, para acolhimento do membro, né? Acima de tudo, o que eu falei, existe principalmente o critério que nós chamamos de ser cristão o suficiente. Eu gosto de falar essa frase, que o C12 usa esse critério de ser cristão o suficiente. Normalmente, quando eu falo isso, eu vejo as pessoas darem risada, achando que a gente está colocando o prego na água, ou colocando o prego na areia. Mas, na verdade, nós estamos sendo aí bem pragmáticos, usando aquilo que Jesus nos ensina de pelos frutos você conhece a árvore. Então, o que é ser cristão o suficiente? É nós entendermos quem é Jesus para essa pessoa que está se aproximando do C12. Jesus fez uma afirmação muito forte a respeito dele mesmo. Jesus não disse que ele era um homem sábio. Ele não disse que ele era um homem santo. Ele falou que ele era Deus. Então, essa afirmação nos leva a uma situação muito clara. Se Jesus está dizendo que esse é o caminho, e nós vemos através das Escrituras que o nosso caminhar não está indo desse jeito, mas desse, ser cristão o suficiente é alguém que admite fazer o seguinte: ok, realmente, Jesus está dizendo isso, eu estou indo por aqui, eu preciso fazer isso. Então, quando nós percebemos que a pessoa que está querendo entrar no C12, ela é cristã o suficiente, que ela está disposta a fazer isso, que ela vem fazendo isso na sua vida, que Cristo tem uma figura central na sua vida, então isso também é um critério de qualificação do C12. Por isso que nós, então, temos nesse processo de aproximação do C12, nós temos 3 etapas. Nós temos a etapa da descoberta, que é aquela que vocês já fizeram, vocês descobriram o C12, então vocês
viram aí nas redes sociais, de alguma forma vocês conheceram o C12 e começaram a olhar aquilo que estava disponível. Depois nós temos a fase do conhecimento, que é essa fase que nós estamos agora, procurando passar a vocês um pouco mais de informações. E nós temos uma terceira etapa, que é a etapa da experiência. A etapa da experiência, ela culmina em permitir que nós consigamos fazer um convite oficial a vocês para que vocês participem de uma reunião do C12. Porém, essa etapa da experiência, ela precisa passar pela etapa do conhecimento. Hoje nós estamos apresentando um pouco mais para vocês, e para que a gente siga nessa etapa da experiência, nós vamos ter que inverter a roda e nós conhecermos um pouco vocês, né? Para isso, então, nós vamos, logo após a apresentação da Marcela, voltarmos e falarmos quais são os passos que nós podemos dar para seguir nesse caminho, tá bem? Boa noite, doutora Marcela, tudo bem? Boa noite, Fábio, bem, e você? Vocês me escutam bem? Muito bem, então tá bom. Marcela. Obrigado por ter deixado um pouco, eu sei que você estava aí recebendo convidados hoje, a família toda aguardando você, depois de um dia, uma semana de bastante compromissos. Obrigado pelo seu tempo. Imagina. Para mim, como eu te disse, é um prazer colaborar, né, com esse momento, assim. Eu acho que o C12, de fato, transforma, né, o nosso coração e o nosso agir e os nossos negócios. Então, para mim é um prazer poder contribuir um pouco aqui para contar para o pessoal. Que bacana. Então, obrigado, Marcela. Eu estava falando agora para todos e comentei assim, como eu dei algumas informações gerais sobre o C12, mas eu acho que o que talvez todos possam ouvir é assim, como pelo lado do membro, né? Por que o C12 pode fazer sentido, né? O que o C12 pode trazer de benefício para alguém, né? Vamos lá. Então, bom, gente, boa noite aí para todo mundo. Alguns estão aí com a câmera aberta. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tô no C12 desde o ano retrasado, né? Eu vou fazer agora em novembro 2 anos de C12. E, assim, a minha experiência nesses 2 anos, ela é muito além de positiva, né? Eu acho que eu sou uma boa garota propaganda do C12, né, Fábio? É verdade. Porque eu acho que a gente é bom em vender aquilo que a gente vive, né? Então, assim, eu vivo efetivamente a experiência que o C12 traz. No meu vídeo, acho que vocês alguns podem já ter visto meu vídeo para o C12, a pergunta era se o C12 valia a pena, né? E aí, ali naquele vídeo, eu cito, assim, que o C12 é uma ferramenta de aperfeiçoamento. E para mim, hoje, é exatamente o que ela é, né? As minhas funcionárias do escritório, eu sou advogada, tenho escritório de advocacia. A primeira frase que elas me disseram quando eu fui conversar sobre o C12, assim, uma delas disse assim: olha, você é outra pessoa depois que você entrou no C12. Você tá diferente, tem alguma coisa diferente em você, né? E aí eu confesso que quando eu entrei para o C12, eu fui para o C12 porque um cliente que o meu escritório atende já né, o CEO já é membro do C12, ele me convidou, enfim, e como o Fábio, peguei aqui, que o Fábio disse, né, o meu escritório, no momento, ele não estava ali cumprindo os requisitos objetivos que o C12 traz, né, mas eles entenderam que tinha uma proposta de valor, né, na minha pessoa e no meu negócio, então, eles me ofereceram ali uma cadeira naquele grupo, né, e eu fui, assim, um voto de coragem mesmo na época, fé mesmo, de falar, nossa, falar de Jesus, né, olhando para ele como modelo nos meus negócios, é uma coisa que me chama atenção, mas como isso funciona? E eu fui, e ao longo dessa trajetória de 2 anos, eu tenho sido realmente, assim, muito impactada, né? O C12 tem me ensinado muito pelo material de qualidade, pela troca que a gente tem com os membros. Eu falo que a gente vem construindo relações ali, que são relações para a vida. Eu tenho encontrado amigos, irmãos, né? Então, essa semana, por exemplo, semana passada, um dos irmãos do C12, nós estávamos juntos, né? E ele me abraçou e disse, olha, hoje você é uma irmãzinha para mim, né? Que acho que eu sou a mais nova ali, você é minha irmãzinha. Então, assim, é um ambiente tão
acolhedor e construtivo, né? E isso nos ajuda a refletir isso nos negócios. Então, assim, acho que o ponto principal para nós que somos empresários, né, mulheres e homens de negócio, é como a gente faz a gestão do que a gente faz sob uma perspectiva cristã. Como que eu tomo decisões olhando para o caráter de Jesus, né? Então, acho que quando o Fábio diz assim, o quão cristão nós somos, é o quão nós estamos dispostos a matar o nosso eu para que Cristo apareça através das nossas vidas e todos os dias quando a gente coloca o pé nas nossas empresas, né? Então, assim, quando a gente abre a porta do nosso escritório, das nossas empresas, o que a gente faz? Jesus tem que chegar primeiro que a gente, né? As pessoas têm que ver ele antes que a gente chegue. E eu tenho aprendido isso no C12, né? Eu tenho aprendido a mostrar Jesus nas coisas que eu faço, porque o caráter dele é muito mais equilibrado e melhor do que o meu. Então, assim, quando eu olho para essa trajetória de quase 2 anos, eu estava grávida quando eu entrei, passei por, né, fases, assim, da minha vida pessoal super turbulentas, assim, mas, assim, todos os fóruns mensais, todos os meses, aquilo, assim, é como se você fosse reabastecido todos os meses, com conteúdo de qualidade, com a troca ali com todo mundo, as pessoas te ajudam, você pode levar, né, problemas para que você escute de outros, e ali você vê que todo negócio tem fragilidade, todo negócio enfrenta um gargalo, assim, e como nós precisamos uns dos outros, né? Eu falo para o Fábio que o C12 e alguns outros grupos de empresários, né, olhando para os princípios do cristianismo, o que a gente está criando é essencial para ser um ecossistema, onde as pessoas podem olhar para o outro e pedir ajuda e falar, olha, nem que a ajuda seja uma oração, a pessoa vai entender que você acredita naquilo como sendo um dos pilares do seu negócio, né? E assim, o que eu posso dizer, gente, talvez como uma fala de encorajamento, né, para conhecer e estar perto do C12, os meus negócios foram absolutamente abençoados, né? Eu, basicamente, provavelmente esse ano, eu devo aumentar em quase 45% o meu faturamento, né? Então, desde o ano passado, eu acho que, assim, eu tenho melhorado na gestão, aumentei o volume, né, de funcionários e de estratégias, e eu tenho aprendido a ser uma empreendedora melhor, né? Porque, assim, eu não sabia que a Bíblia era o melhor livro de empreendedorismo, né? Eu lia muita coisa, mas eu não sabia que o manual principal foi escrito há 2000 anos atrás, de um homem que viveu, né, há 2023 anos atrás, e que a gente confia, mas muitas vezes a gente não entende a essência daquilo que ele nos diz através do que nós fazemos como empresários e abençoando vidas, né? E, assim, um dos irmãos do C12, ele me disse uma coisa alguns dias atrás. Ele disse, olha, eu não tenho mais limite, eu não me limito mais nos negócios. Se é um negócio muito grande, se é, né? Enfim, eu não sei o que vai dar, eu tô orando, o Senhor vai me levar. Ele disse, eu só quero estar no centro da vontade de Deus. Se eu estiver lá, não me importa o quanto eu tenho de volume de negócios, né? Tem um bebezinho aqui. Não me importa o quanto de volume de negócios eu tenha. O que importa é estar no centro da boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, né? Então, assim, isso se reflete nos nossos funcionários, isso se reflete nos nossos números, né? Porque o nosso Deus é um Deus de providência. Então, para mim, assim, o C12 realmente é uma ferramenta. O Fábio uma vez disse, né, sobre aquela perspectiva de brinquedos e ferramentas, né? O estetoscópio na mão do médico é uma ferramenta, na mão da criança é um brinquedo, né? Então, o C12 na mão de empresários não cristãos pode não fazer sentido, mas nas nossas mãos ele é uma ferramenta não só útil, mas eu acho que essencial, sabe? Então, para mim tem sido um prazer, assim, seguir nessa trilha, nessa trajetória, né? O Fábio, como um share, tem nos apoiado aí nas reuniões individuais, olhando para o negócio, estabelecendo estratégia, nos ajudando, nos encorajando, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas que nos encorajem, porque empreender no nosso país dá medo, né? Muitas vezes, eu como advogada, eu mitigo todos os riscos, né, do direito empresarial, de novos negócios, e às vezes é tão difícil a gente olhar para a nossa vida e entender que às vezes a gente precisa só ter um pouco de fé, né? Entender que o Senhor está no controle de tudo. Já vou, meu amor.
Tá bom. E que o Senhor tá no controle de todas as coisas, né? Mas é isso, assim, no começo, para mim, até pareceu, é um investimento, eu não sei se é isso que eu preciso, talvez eu precise de outras coisas, eu preciso me capacitar em outras áreas, mas realmente eu acho que Deus teve misericórdia, e a minha mãe, que é minha sócia na época, disse assim, olha, se você tiver medo, você nunca vai desfrutar do melhor de Deus para sua vida, então, né, tenha coragem, tenha esse espírito de coragem e de temor, e eu tenho certeza que essa é uma porta que Deus está abrindo para você, e realmente foi, e tem sido, né, tem sido muito proveitoso. E é isso, gente. Eu acho que eu tenho várias pessoas do C12 que vieram depois de mim e me disseram: olha, você me encorajou muito, né? Você sempre disse vem e faz e tal. Então é isso, que vocês possam, né, começar a pensar, refletir esse namoro aqui, conhecer, mas com a certeza de que aqui do outro lado, de quem já está aqui, a gente está querendo botar mais gente no barco, porque aqui a gente está junto na tempestade e na bonança, porque quem comanda o barco está junto com a gente. Então, assim, é um prazer, né, conhecê-los e poder testemunhar o que o C12 tem transformado na minha vida e nos meus negócios. Marcela, muito obrigado. A turma está aplaudindo. Fábio, você me perdoa que eu vou ter que sair, porque eu Mas... estou com visita, filho pequeno, eu tenho 2. Muito justamente, Marcela. Muito justamente. Tá bom? Muito gente, obrigado. Deus abençoe. Obrigada, viu? Espero encontrá-los em breve. Obrigado, Marcela. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais. Que bom. Gente, Marcela realmente é muito especial. E se vocês acessarem o nosso Instagram, que é C12 Campinas, C12 Campinas, lá vocês terão acesso a outros depoimentos. Então, o da Marcela está lá apresentado no Instagram C12 Campinas. Eu até pedi para o Vini colocar aqui já no grupo e aqui também no chat o link aqui para vocês. Então, lá nós temos o depoimento do Wagner, da Fast Color, do Roberto, da empresa Aliter, enfim, vários outros ali, e cada um discutindo um aspecto. Agora, isso que a Marcela falou, eu percebi que eu não respondi uma pergunta que vocês podem estar fazendo, que é, tá bom, Fábio, mas aonde que exatamente é o C12, né? Então, faltou lembrar que o C12 ele começou há 30 anos nos Estados Unidos, na Flórida. Lá nos Estados Unidos, ele está presente em praticamente todas as cidades dos Estados Unidos. Hoje, ele se tornou o maior grupo de CEOs e empresários cristãos do mundo, né? Em 2018, o C12, então, abriu o escritório aqui no Brasil, em Curitiba, e começou passo a passo, esse avanço. E graças a Deus, aprove a Deus, e a partir de 2019 nós tivemos o segundo, o terceiro, o quarto grupo. Em 2020, em 2019 eu conheci o C12 e me juntei a eles em 2020. Como eu moro aqui em Indaiatuba, pertinho de Campinas, nós então começamos um trabalho aqui na região de Campinas. Então, atuamos nos 19 municípios da RMC, da região metropolitana de Campinas. Então, hoje nós temos aqui nessa região 4 grupos de CEOs e grupos de Key Players. E temos também um grupo em São Paulo, que foi aberto esse ano. Então, o C12 aqui no estado de São Paulo, ele está na cidade de São Paulo, ali no bairro de Pinheiros, nos reunimos no Hotel Mercury em Pinheiros, e aqui em Campinas nós estamos centralizando nossos encontros num centro de convenções aqui perto do aeroporto de Viracopos, chamado GH. Então é aí que nós fazemos os nossos encontros. Além disso, nós temos o C12 em Curitiba, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Santa Catarina, enfim, várias outras cidades, né? No Brasil, nós devemos chegar agora no final do ano, começo do ano, nossa meta é para atingirmos 300 membros. Estamos com 240, 250 membros e esperamos finalizar o ano com 300 membros. Quando você se torna membro do C12, você também tem acesso a um aplicativo exclusivo do C12, onde você também se conecta
com todos esses membros a nível Brasil e nível mundial. Então, o C12, ele não o objetivo dele não é network, não é troca de cartões, não é oferecer seu produto, seu serviço para outra pessoa. O objetivo do C12 não é network, o objetivo é capacitação, mas, com certeza, a partir desse relacionamento próximo, íntimo, de conexão, é próprio do caráter cristão querer colaborar e ajudar, não é? Muito bem, pessoal. Eu vou, então, agora pedir para o César falar com a gente quais são os próximos passos. Você que se interessou, César, aqueles que se interessaram, entenderam que estão qualificados, têm mais de 10 colaboradores, faturam mais de 2,5 milhões, ou entenderam que não estão nesse nível, mas que poderiam pensar no grupo de key players, qual que seria o próximo passo para seguir, olhando lá para frente, caminhando para a experiência de conhecer uma reunião do C12? César, como é que tem que fazer? Legal, pessoal, boa noite, um prazer estar falando com todos vocês. Bom, depois dessa apresentação do Fábio, também a fala da Marcela, né, deve estar muita gente querendo saber quais são os próximos passos. E os próximos passos, nós vamos colocar lá no grupo um link. Esse link vocês vão ter acesso à minha agenda, tá? Onde vocês vão poder agendar um horário para conversar comigo. Tá? E aí eu vou tirar as dúvidas que vocês tiverem também do C12, nós vamos entrar aí em detalhes com relação a valores, tá? Vamos também poder conversar um pouco mais a respeito disso. Tá? Então, qual é o convite que fica para vocês? Se você é um empresário, é um CEO cristão e entende que o C12 pode abençoar a sua vida, não perde a oportunidade de conversar com a gente. Tá? Vamos tentar alinhar, vamos tentar conversar. Se nós entendermos que vocês também serão uma bênção para o nosso grupo, assim como o nosso grupo vai ser para vocês, então nós vamos partir para esse momento de experiência, tá? Que nós agendarmos para vocês participarem de um fórum. Tá? E o bacana é que essa participação, ela não é uma amostra, tá? Não é só uma degustação, é realmente participar de um dia de fórum. Então você começa desde as 8h30 da manhã até as 5 horas da tarde, você vai passar o dia todo junto conosco, estudando todo esse currículo que o Fábio falou, vai estar passando por todos os momentos como realmente um membro, tá? Já para você sair dali se sentindo um membro. Tá? Então, nós faremos a nossa conversa prévia, vamos passar todos os detalhes para vocês, tá? Vocês não vão para o fórum à mercê de nenhuma pegadinha, tá? Vocês já vão para o fórum já sabendo como é e sabendo que após o fórum vocês vão tomar uma decisão. Tá? Quero me tornar membro, não quero me tornar membro. Ok, sem nenhum problema. Tá joia? Então, acho que o Vini, né, o Fábio, vai colocar ali o link. Isso, César. O Vini vai disponibilizar agora, tanto aqui no chat, quanto também lá no grupo de WhatsApp. Esse link é um link de um calendário chamado Calendly, né? Então ali a gente já criou vários horários ao longo das próximas semanas, e aí um horário que tiver mais adequado para vocês, a gente sugere que vocês dediquem aí pelo menos uma hora para que a gente possa conversar. Nós vamos querer conversar bastante com vocês, conhecer o negócio de vocês, entender como que ramo que você está, como que você está atuando, qual é o seu negócio, que fase de empresa que você está. Vamos querer compreender e entender muito bem em que fase de negócio você está. E perguntas complementares, detalhes complementares, a gente vai ter todo o prazer de estar respondendo. Tá? Entendemos que agora é um momento que talvez agora vão ter perguntas muito individuais, então a gente acredita que vai ficar mais adequado fazer dessa maneira. Tá bem? Vinícius,
Você que me ajuda sempre aí, ficou faltando alguma coisa? Falamos tudo, Vinícius. Ou você tem mais alguma coisa importante aí para dizer para o pessoal? Tudo certinho, Fábio. Já tá o link aí no chat do Instagram, tá também da agenda do Calendly. Então, quem tiver interesse já em marcar, já pode clicar, ver os horários disponíveis para falar com o César. E nós colocaremos no grupo também, até o final da noite, esse link do Calendly e também a gravação da reunião. Então, o pessoal que não participou da reunião, que por algum motivo não pôde participar, vai estar a gravação lá no link, e se você quiser rever alguma informação também vai estar lá a gravação, tá bom? Tá ótimo. Muito bom, então. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. De acordo com a nossa promessa aqui, estamos acabando antes das 9 horas. Obrigado, espero que a gente possa seguir e continuar nessa